Olá, linda! Seja muito bem-vinda a essa aula 2 aqui do nosso mini curso. Parabéns por estar aqui. Significa que você está realmente comprometida em melhorar de vida, em ter uma rotina com mais propósito, ter uma vida mais próspera e se libertar aí do que quer que seja te impedindo de viver mais feliz e realizada. Então, só recapitulando, na aula 1 eu te ensinei um pouco mais sobre propósito, a importância de você buscar ele e focar nisso. Nessa aula aqui, eu vou te ensinar o princípio fundamental e científico da disciplina, porque você vai precisar desenvolver disciplina para percorrer a sua jornada e rumo ao seu propósito. E eu quero te mostrar que a disciplina ela pode ser desenvolvida e fica muito mais simples quando você entende o princípio dela cientificamente. Porque tem como você construir essa disciplina e eu quero te mostrar como. E foi exatamente assim que eu construí a minha disciplina, tá? Então, vou mostrar aqui a tela do meu iPad para vocês. Falei um pouquinho sobre a aula anterior, né? Eu vou estar lendo algumas frases aqui com vocês e depois eu vou fazer alguns comentários, tá? Eu gosto de ensinar dessa maneira. A verdadeira satisfação vem de uma vida autêntica, onde podemos nos orgulhar das nossas escolhas e do impacto positivo que deixamos no mundo ao nosso redor. Então, gente, é por isso que o propósito é tão importante, porque ele traz uma verdadeira satisfação interior. Você realmente vai ficar feliz. Não é porque você vai estar imitando fulana ou ciclana. Não, o propósito ele vai te dar uma satisfação verdadeira, vai te permitir viver uma vida autêntica, porque o seu propósito ele é único. E é por isso que você vai ter autenticidade. Entendeu? E isso vai te deixar com orgulho das suas escolhas e do impacto positivo que você vai estar gerando na vida das pessoas. Afinal, a gente aprendeu lá na aula 1 o tanto que o propósito tem a ver com servir as pessoas. Certo? Ao viver de acordo com os nossos princípios, encontramos uma paz interior duradoura e nos tornamos exemplos inspiradores para os outros, estimulando eles a viverem uma vida autêntica guiada por princípios. Então, olha que lindo! Você ter o seu propósito, ter alinhado ali os seus princípios, que é o que a gente fez na aula 1. Isso vai te trazer paz duradoura, paz verdadeira e ainda vai inspirar as outras pessoas. Então, olha o tanto que isso é lindo! Olha que incrível poder viver uma vida assim. É aí que tá entendendo por que a raiz da vida cheia de propósito e prosperidade vem de você definir um propósito? Entendeu? E eu ensino de forma muito mais detalhada isso lá no Planner Rotina Focada e no Princípios Rotina Focada, tá? Como que você vai elaborar direitinho o seu propósito, a sua carta, a ferramenta que eu uso para estar sempre me relembrando dos meus princípios e do meu propósito. Tá. O princípio científico da autodisciplina baseia-se primariamente na neurociência do autocontrole e na psicologia da autorregulação. Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre autodisciplina, né? Porque eu coloco autodisciplina ao invés de disciplina para deixar claro que é a disciplina consigo mesmo, tá? Porque só a palavra disciplina talvez pode gerar uma confusão aí do significado. Mas a autodisciplina, ou seja, você se disciplinar-se. Certo? Então, o princípio básico está no autocontrole e autorregulação. Então, você vai ter que entender o conceito de entender o seu corpo, entender o seu sentimento, entender os seus pensamentos e conseguir analisar eles para você tomar decisões mais sábias. Perfeito? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ela envolve a capacidade do cérebro de adiar a gratificação imediata em favor de objetivos de longo prazo, resistindo a impulsos e distrações. Então, gente, nós muitas vezes, quando não desenvolvemos a disciplina, a gente é inclinado a agir por impulso. A gente é inclinado a ser levado a distrações. E se a gente não treina a nossa mente a ter esse autocontrole, a gente não vai conseguir ter disciplina. E se a gente não conseguir ter disciplina, a gente não consegue realizar o nosso propósito. E se a gente não consegue realizar o nosso propósito, a gente não consegue ter uma vida de paz, de prosperidade, uma rotina organizada. Você tá vendo como uma coisa vai conectando com a outra? Entendeu? Então, mecanismos científicos que eu coloquei aqui, tá? E eu coloquei aqui do lado nesse quadro aqui pra gente poder visualizar melhor. O primeiro ponto aqui desse quadro que eu quero colocar com vocês é sobre o córtex pré-frontal. Não quero... eu sei que vai ser complicado esse conceito para muitas pessoas, mas é só para vocês verem que isso é científico, tá? Então, ó, o córtex pré-frontal é a área-chave do cérebro
para a autodisciplina. Então é uma área do nosso cérebro que está mais avançada. Por quê? Porque ela está envolvendo a nossa parte do cérebro que faz o planejamento, que toma decisões com base na racionalidade, que te ajuda a controlar impulsos, na avaliação das consequências a longo prazo. Funciona como o centro de comando que modera os desejos gerados em partes mais primitivas do cérebro. Então a gente tem uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano. Não vamos aprofundar tanto isso, mas eu sei porque eu já li muitos livros sobre isso. O nosso cérebro reptiliano, todos nós temos, mas é por causa dele que a gente quer agir por impulso. Ele é um cérebro mais antigo. Já o córtex pré-frontal, ele já é mais racional, já é mais avançado, então a gente precisa desenvolver mais o córtex pré-frontal e criar consciência do reptiliano, porque quando a gente quiser agir por impulso, a gente tem que falar, a gente tem que se autoanalisar. Opa, eu tô querendo agir por impulso. Opa, eu tô sentindo isso. Você precisa ativar o córtex pré-frontal, porque ele já tem essa função mais racional, só que você precisa ter essa consciência dele, tá? Então, primeiro você entender que você tem esses dois cérebros, um cérebro mais impulsivo e antigo e o córtex pré-frontal, que é o cérebro mais racional, responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões sábias, entendeu? Então, é importante você entender isso, que isso é científico. Temos uma parte do nosso cérebro responsável por planejamento e tomada de decisões, responsável por controlar impulsos, entendeu? Entenda, essa consciência de que você tem impulsos te ajuda a controlar os seus impulsos. Isso não é incrível? Toda vez, e isso nunca acaba, isso é constante. Eu li hoje na Bíblia, numa devocional. Essa luta constante contra os nossos impulsos, emoções, nossas tendências a pecar, né? Isso é constante, a gente sempre tem que estar buscando o autocontrole e a autodisciplina. Isso é para sempre, entendeu? E é por isso que a gente tem que buscar conhecimento, ler livros, assistir aulas como essa. E tudo isso que eu estou ensinando para vocês, eu já estudei muito para aprender. E buscar esse conhecimento te ajuda a desenvolver a disciplina. Perfeito? O próximo ponto para você desenvolver a autodisciplina é o quê? É o que a gente fez na aula 1. Definir o seu propósito, certo? Porque se você não tem um propósito definido, como que você vai querer ter disciplina? Disciplina para quê? Entendeu? Essa disciplina, para ela funcionar, ela precisa de um motivo forte, gente. E o motivo forte, ele vem do propósito. Se o seu motivo para ter disciplina for só porque você viu alguém fazendo, ou só porque você quer ficar mais magra, exemplo, isso é muito superficial. Entendeu? Aí a sua mente consegue te enganar muito facilmente. Agora, se o seu motivo é o seu propósito, que você escreveu com dedicação, que você conectou emoções com ele, isso te ajuda a ter autodisciplina, porque você tem um propósito. E aí você precisa de ferramentas para te ajudar a lembrar desse propósito, que é justamente isso que o Planner Rotina Focada faz, tá? Que é a minha ferramenta que eu uso todos os dias para me relembrar de tudo que eu estou ensinando para vocês. Tá? Depois eu mostro mais do Planner para vocês. Então eu vou ler aqui para vocês. A autodisciplina é mais eficaz quando exige um foco claro nos objetivos. Então, é que nem eu acabei de falar para vocês, a disciplina ela é mais eficaz quando você tem um alvo, quando você tem algum lugar que você quer chegar, certo? A definição de metas claras e a sua subdivisão em passos menores e gerenciáveis ajudam a manter a consistência, independentemente do nível de motivação diária. Então é por isso que é importante ter uma ferramenta para você fazer essa gestão, que é o que o Planner faz. É o seu propósito que lhe dará o desejo, impulso e a motivação necessários para alcançar os seus objetivos. Ele lhe dará razões convincentes para fazer algo. Então, você está ali de frente com uma preguiça, de frente com uma comida que você sabe que te faz mal, de frente com pensamentos negativos. Você precisa de razões convincentes para conseguir resistir a esse impulso. Você precisa de razões convincentes, entendeu? E esse é o ponto. Opa! Aconteceu aqui, gente. Entende, gente? Você precisa de razões convincentes. É a busca pela razão de ser, a ânsia por encontrar um sentido mais profundo para a nossa vida. Então, essa vontade que você tem de ter um sentido, um propósito para a sua vida, isso é natural de todos nós. Todos nós queremos viver uma vida mais significativa. Isso é ânsia nossa como seres humanos, como filhos de Deus.
entendeu? Então, nós queremos sim cumprir um propósito. Não pense que é só você que quer isso. Todos nós temos isso no nosso coração. Só que muitas pessoas não têm coragem de ir atrás desse propósito. Porque vocês estão vendo o tanto que é difícil seguir o seu propósito? Exige autodisciplina, exige controlar os seus impulsos, exige parar para pensar o que você realmente quer. Porque você viu que não é fácil definir um propósito, né? Exige muita orientação. Talvez você nem tenha conseguido definir tudo ali na aula 1. Tá? Do nosso mini curso. Inclusive, se esse for o caso, você pode me chamar no WhatsApp, você pode entrar para o Planner Rotina Focada ou para o Princípios Rotina Focada, onde eu vou ensinar com mais aprofundamento. Podemos fazer uma consultoria que você ganha quando entra para o Princípios Rotina Focada, tá bom? Então, vamos lá. E o terceiro ponto aqui, gente, é gestão de energia mental. Então, aqui, vocês podem ver que eu tô lendo ali e a gente tá acompanhando aqui, ó. Então, primeiro, a gente tem aqui o córtex pré-frontal, certo? Metas claras e um propósito definido. Depois, gestão de energia mental. Nossa, como isso é importante, gente. E isso é todo dia, viu? Todos os dias a gente tem que aprender a fazer uma gestão da nossa energia mental. Porque todos os dias, quando a gente acorda, a tendência é que a nossa energia mental esteja alta. E aí a gente vai fazendo as tarefas, vai vindo distrações. E aí a sua energia mental vai diminuindo. E você tem que aprender a fazer essa gestão. É por isso que é tão importante filtrar o que você ouve, o que você assiste, porque tudo isso está gastando a sua energia. E hoje em dia, com esse tanto de informação, a gente tem que aprender a filtrar o que a gente permite entrar no nosso celular, no nosso ouvido, no que a gente vê. Então a gente tem que aprender a filtrar e ter o propósito definido, inclusive te ajuda nessa gestão de energia mental. Por quê? Porque você já sabe o que você quer. Então você para de perder tanto tempo tomando decisões que iriam te gastar energia. Por exemplo, se no seu propósito, eu vou citar um exemplo com vocês, um exemplo pequeno para vocês entenderem. No meu propósito, eu já defini que eu quero ser uma mulher saudável, que come alimentos saudáveis e que eu tenho o meu estilo de roupa definido. E eu, inclusive, defini das cores que eu gosto, do estilo que eu gosto. Inclusive, eu gosto de rosa, marrom, bege e branco. São sempre nessas paletas, depois vocês podem até observar. E aí tem uma outra coisa, azul ou verde, assim, alguma outra coisa assim. Mas, de modo geral, é assim, eu não gosto muito de roupas escuras. Então, eu já defini isso. Então, no meu dia a dia, eu não fico perdendo tempo pensando no meu estilo ou na cor de roupa que eu vou usar. Eu já sei que é essas aqui que eu gosto. Inclusive, meu guarda-roupa não... Tipo assim, tem muitas roupas diferentes, mas não varia tanto o estilo. Porque eu já defini meu propósito do tipo de mulher que eu quero ser. Eu quero ser uma mulher que passa esse tipo de imagem. Leve, saudável, mas ao mesmo tempo uma empreendedora. Então, você tem que definir o seu estilo, porque aí você gasta menos energia ao longo do seu dia, você faz uma gestão de energia mental rápida. Você passa a ser uma pessoa mais decidida. Então, esse é um outro tópico para você ter autodisciplina. É ser uma pessoa decidida. E tudo isso faz voltar para a parte do propósito, gente. O propósito ele é essencial. Você não pode parar nessa parte. Você precisa realmente definir com clareza e ter uma ferramenta onde você vai conseguir relembrar sempre o seu propósito. Isso é o mais importante. Outro exemplo de gestão de energia mental. Eu já defini lá no meu propósito que eu quero ser uma mulher saudável, que me alimento com coisas saudáveis. De repente alguém aparece com uma pizza, querendo me oferecer pizza, e eu fico com vontade. Só que eu não quero, mas porque ela apareceu, eu tô querendo. Eu tomo essa decisão muito rápido, gente. Eu consigo fazer a gestão da energia mental muito rápido, por mais que eu tenha ficado com um pouco de vontade, eu já sei se eu vou comer ou não. Porque eu já defini lá antes que eu quero ser uma pessoa saudável, então eu vou decidir rápido. Eu tô com a conta ok no meu dia, assim, pra comer essa pizza? Ou ela vai me fazer sentir mal, eu vou fugir muito do meu plano? Eu decido rápido, eu não fico demorando pra decidir o que eu vou comer, porque eu já sei que eu quero ser saudável. Eu já defini isso, então o meu gosto é por coisas saudáveis. Esse exemplo da pizza, não sei se foi a melhor opção, porque tá tudo bem comer pizza também, até uma pizza pode encaixar numa dieta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você já definiu quem você quer ser, fica muito mais simples tomar decisões, porque você sempre vai querer tomar decisões com base no que você já definiu lá. E o que não está alinhado com aquilo que você definiu é não. Não sei é não. Entendeu? Então, vamos ver aqui o que eu tinha escrito aqui. Pesquisas mais recentes indicam que a percepção da força de vontade como um recurso limitado pode ser um fator e que ela pode ser fortalecida e desenvolvida com a prática.
Então tem mais isso também, gente. Essa gestão de energia mental, essa força de vontade, mas assim, não é só força de vontade, é gestão da energia mental. Você prestar atenção nas decisões que você está tendo que tomar, porque o que faz a gente gastar energia é tomar decisão. Então, quanto menos decisões você precisar tomar, porque você já tomou lá no seu propósito, menos energia você gasta. Agora, se você for ter que ficar pensando toda vez que alguém aparece com uma distração na sua frente, isso vai gastar muito da sua energia. Por isso que é importante você ter o seu propósito para você ser uma pessoa mais decidida. Perfeito? Então, além disso, essa gestão de energia mental e essa força de vontade, ela pode ser fortalecida e desenvolvida com a prática. Então é justamente isso. Pode ser muito difícil para você tomar decisões melhores agora que você está começando a definir o seu propósito e tudo mais. Mas com o tempo vai ficar muito fácil. Porque isso pode ser fortalecido e desenvolvido. Então tudo que você achar difícil hoje, saiba, se você praticar, você vai ficar boa nisso. E se você vai praticando, você vai modelando qualquer habilidade que você precise. Tá? Então, gestão de energia mental, tá. Próximo ponto, recompensa tardia. Ai, gente, é muito importante ter isso em mente. Tá? Então a gente começou aqui, fomos aqui, tá? Depois recompensa tardia. Recompensa tardia, gente. Ó, eu vou ler aqui. A autodisciplina envolve a capacidade de escolher uma recompensa futura maior em vez de uma recompensa imediata e menor. Envolve ver os obstáculos como oportunidades para o crescimento. A neurociência explica que a antecipação de recompensas ativa circuitos neurais, mas o cérebro precisa ser treinado para valorizar a recompensa tardia. Objetivos de longo prazo, sobre a gratificação instantânea. Então, gente, você precisa desenvolver, assim como eu disse, você consegue desenvolver fazendo uma decisão melhor hoje, uma decisão, manter ela de novo amanhã. Errou? Volta para a decisão correta de novo. Essa decisão, gente, você consegue desenvolver essa decisão com o passar do tempo. E essas decisões com base em recompensas tardias. O que é essa recompensa tardia, gente? Nada mais é do que tomar decisão com base no propósito. Entendeu? Vocês estão vendo como todas essas etapas aqui, elas estão conectadas? Porque é o seguinte, o que é a recompensa tardia? É você tomar uma decisão com base em um benefício futuro. E qual que é esse benefício futuro? É o que você definiu no seu propósito. É o que você já visualizou que você quer. Por isso que é tão importante visualizar, gente, que é exatamente o que eu ensino lá dentro do Planner Rotina Focada e também no curso Afirmações e Visualizações Poderosas, que é justamente o poder de você implementar na sua rotina, é o segundo passo do nosso método Rotina Focada, para você realizar os seus sonhos, que é praticar a visualização e afirmações. Quando você visualiza o propósito que você definiu lá na aula 1, isso te permite ter decisões mais estratégicas por meio da recompensa tardia. Entendeu? Então, a recompensa tardia não vem só de você, depois vai ser bom. Não, você tem que ser forte. Para você decidir algo que não vai ser bom agora, mas vai ser bom amanhã ou daqui 2 meses, você precisa ter muito claro o benefício. Você tem que sentir ele. Porque é muito fácil o pessoal falar isso de recompensa tardia quando você não tem um motivo forte. É por isso que você não consegue. Porque o seu motivo não é forte o suficiente. Mas se você consegue visualizar o que você quer. Por exemplo, eu quero gastar agora um dinheiro. Quero muito comprar um negócio. Mas isso vai me impedir de ter o dinheiro guardado que eu queria ter. Se você visualiza você lá com muito dinheiro. Visualiza ali sua conta ali do banco. Com o dinheiro que você quer. Isso te ajuda a tomar uma decisão de não comprar agora. Ou então a comida que tá ali que você quer muito. Mas você fecha os olhos e visualiza você com os resultados que você quer, com o seu corpo, com o seu desempenho, com a sua energia. Porque você sabe que alimentos não saudáveis, eles acabam com a sua energia, eles deixam a gente mole, com preguiça, querendo dormir. Quando você visualiza você ali com o seu shape que você quer, com a energia que você quer, você tem que visualizar forte. Você tem que ter essa visualização do propósito. É por isso que eu consigo, gente. Eu tenho muito forte, eu sei de cor a minha frase, meu texto de propósito, porque eu leio todo dia. Então é isso que você precisa desenvolver. E eu leio todo dia no meu Planner Rotina Focada. Tá? E o último ponto, né? Aqui. Que é a formação de hábitos, gente.
Isso tudo vai se tornar hábito. Pode parecer que não, mas isso tudo vai se tornar hábito. Uma parte fundamental da autodisciplina é a criação de rotinas e hábitos positivos. Então você precisa criar rotinas. Inclusive lá no Planner Rotina Focada eu ensino as 6 rotinas fundamentais para você ter esse dia saudável, esse dia produtivo, onde produtivo não é só trabalhar o tempo todo, que é o que muita gente acha. Então, esses bons hábitos, eles precisam estar em coerência com a mulher que você quer se tornar, em coerência com o seu propósito. Então, uma parte fundamental da autodisciplina é a criação de rotinas e hábitos positivos e rotinas que você consegue cumprir, lógico, dentro do seu caso. Com a repetição, certas ações tornam-se automáticas, reduzindo a necessidade de usar força de vontade consistente em cada passo, o que poupa energia mental. Então, gente, esse que é o ponto. No começo é difícil. Quando eu comecei na academia cedo era muito difícil. Quando eu comecei a querer acordar mais cedo, eu nunca conseguia acordar mais cedo. Eu sempre errava. Mas eu sempre tinha a minha mentalidade positiva de que no dia seguinte eu ia conseguir. Então é isso que eu preciso que vocês desenvolvam. Essa mentalidade de que você não tem que ganhar o mundo hoje. Você só tem que tomar uma atitude certa hoje e buscar tomar ela novamente amanhã. E nisso você vai formando hábito, que é a nossa última etapa aqui, entendeu? Então, esse é o princípio científico da disciplina. É você usar o seu próprio cérebro a seu favor. Perfeito? A autodisciplina não é apenas uma característica inata, mas uma habilidade cognitiva e biológica que pode ser treinada, desenvolvida através da compreensão do funcionamento do cérebro e da aplicação de estratégias psicológicas e comportamentais. Na verdade, a autodisciplina é uma filosofia do sucesso como um todo, baseada em anos de pesquisa e observação de líderes de sucesso. Nesse contexto, é a aplicação prática e consistente desses princípios. Então, gente, vocês estão entendendo? Você desenvolver disciplina, gente, isso daí já resume vários princípios do sucesso. Vários princípios do sucesso. Então, gente, hoje você está aprendendo a criar essa disciplina para você conseguir agir em busca do seu propósito que a gente definiu na aula 1. E na aula 3, eu vou estar te ensinando a base científica da consistência e da aplicação. Entendeu? Então, você precisa entender de verdade como que aplica a aula 1 e a aula 2. Te espero na próxima aula e o seu presente já deve estar disponível aqui abaixo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!